Olá, quarto ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, não é verdade? Tivemos uma aula muito legal de geografia, foi bastante movimentado, todo mundo participou. E hoje nós vamos ter uma aula de ciências. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o solo, não é? Sobre os cuidados com o solo. E hoje nós vamos falar sobre a poluição do solo. Mas para a gente falar sobre poluição do solo, é necessário a gente entender primeiro o que é poluição, né? Hoje eu trouxe novamente os nossos cartazes, eles voltaram sim, porque eles são importantes também, assim como a caixinha do conhecimento, né? Que vocês conheceram ontem. E hoje nós vamos falar sobre a poluição do solo através dos cartazes. Então eu trouxe aqui para vocês um conceito geral de poluição. O que seria a poluição? É qualquer alteração ou dano provocado no meio ambiente, certo? Então, poluição é isso. É quando o meio ambiente ele sofre qualquer tipo de mudança e essas mudanças elas ocorrem de forma negativa. Por exemplo, aqui como a gente está falando de solo, quando a gente faz alguma coisa, quando o ser humano, né, ele tem alguma atitude que possa prejudicar o solo, né, que é um recurso natural importante para os seres vivos, né, inclusive nós seres humanos. Então vamos saber que tipo de fatores podem causar esse tipo de poluição, né? Entre os fatores mais conhecidos que podem causar a poluição do solo, nós temos a questão do acúmulo de lixo, certo? E o uso de agrotóxicos. Porque na questão do lixo, por exemplo, as pessoas não têm muito cuidado, né, com o descarte do seu lixo. E o uso de agrotóxicos porque é um tipo de produto muito utilizado no meio rural, na agricultura. E muitas vezes o excesso desse tipo de produto pode empobrecer o solo e deixá-lo poluído. Então, o agrotóxico, né, como eu falei, ele é um agente causador de poluição. Na página 26 do livro de vocês, em diante, né, a partir da página 26, nós temos aqui um texto falando sobre a questão dos agrotóxicos, por exemplo, na página 26. Né? Quando eles são utilizados de maneira indiscriminada, ou seja, exageradamente, né? Eles podem se acumular no solo. Então, eles vão causar o quê? A poluição desse solo, certo? Causando a poluição do solo e a contaminação das águas subterrâneas, né? Como a gente estava estudando em geografia ontem, a gente falou sobre os lençóis freáticos, né? Que são correntes de água que correm por baixo da terra, né? E elas podem ser acumuladas e formam até as cacimbas, como eu mencionei. E o uso do agrotóxico, quando ele entra em contato com o solo, né, porque ele é utilizado nos vegetais ali, contamina os vegetais, tá? Entre esses vegetais estão aqueles que a gente usa na nossa alimentação, tá certo? Contamina o solo e a partir do solo ele também vai contaminar os lençóis de água, certo? Veja que coisa triste, né? Como o ser humano tem prejudicado a natureza. E o uso constante desse produto aqui, ó, tá vendo? Toda vez que vocês encontrarem uma embalagem com esse símbolo aqui, ó, com essa caveirinha aqui, não acho que é coisa de desenho animado, um símbolo pirata, não. Isso significa algo muito perigoso que pode matar você. Então, fique longe de qualquer produto que tenha esse símbolo aqui, tá certo? Então, esse tipo de produto usado em grande quantidade por muito tempo nas vegetações, né, nas plantações, ele pode causar danos sérios, não somente ao solo, mas também à nossa vida. E ele pode levar a doenças como o câncer, por exemplo. O câncer é uma doença que tem cura, a gente sabe, mas só se for, assim, descoberta no início. Se ela tiver no início, ainda tem a possibilidade da pessoa tratar e ficar curada. Mas se a pessoa demorar muito tempo para descobrir, pode ser tarde demais. Então, os agricultores, os fazendeiros que utilizam esse tipo de produto, eles necessitam de ter uma licença, né? E eles precisam ter um profissional, um engenheiro agrônomo, né? Para que eles possam saber utilizar, para que não prejudique o solo e, por consequência, a vida dos seres vivos, tá bom? Eu quero que vocês agora vão lá para a página 27. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre outro causador de poluição do solo, que é esse aqui, ó, que é bem conhecido de vocês, de todos nós. Vocês sabem o que é isso, né? É lixo.
Gente, a quantidade de lixo que a gente vê nas ruas, em todos os lugares, não é pouco não, é muito lixo. Às vezes, pessoal, mesmo tendo um latão de lixo, as pessoas não respeitam o espaço e o lixo fica caído pelo chão. Também não adianta colocar o lixo em sacolas ou em latas e esse lixo está exposto, aberto. E o interessante é que muitas vezes esse lixo fica ali muito tempo exposto. Outros volumes de lixo vão sendo colocados ali a cada dia, certo? E isso aí vai gerar uma série de problemas. Por exemplo, vai atrair insetos, vai atrair ratos, vai atrair todo tipo de insetos e animais ali que vão tentar se alimentar a partir daquilo que está ali dentro desse lixo, certo? Outra questão também, com o passar dos dias, com a ação da chuva, do sol, do vento, principalmente se for lixo orgânico, por exemplo, cascas de fruta, resto de carne, ossos, enfim, lixo orgânico de todas as naturezas, se esse lixo estiver ali dentro, ele vai começar a produzir, é como se ele se derretesse, né? A gente chama de derreter, mas não é derreter, é decomposição. Esse lixo vai entrar em decomposição e ele vai começar a criar gases e depois também ele vai criar um líquido. E esse líquido não é muito bonito nem muito agradável de se ver, tá? E esses gases é o que gera aquele mau cheiro que a gente sente quando a gente passa perto de algum lugar que tenha lixo, tá? O nome desse líquido que escorre do lixo é chorume, tá? Esse líquido, ele é de odor bem desagradável, certo? E ele, com o passar dos dias, ele também vai entrando no solo, assim como os agrotóxicos, e ele vai poluir esse solo, vai empobrecer, ou seja, todo tipo de nutrientes que o solo possa ter onde esse lixo está, esses nutrientes vão deixar de existir se ali houver algum vegetal. Esse vegetal, ele pode até ficar vivo por um tempo, mas ele vai começar a sofrer, porque o solo vai ficar pobre, tá? E além de prejudicar a vegetação, esse acúmulo de chorume no solo também pode contaminar os lençóis de água, tá? E essas águas normalmente também vão para as casas das pessoas. Então o lixo, ele não pode ser descartado de qualquer forma. O lixo, ele tem que ser descartado da forma correta. Para isso, o poder público, né, no caso a prefeitura, disponibiliza a coleta do lixo, tá? Além das lixeiras que devem existir, né, em locais estratégicos nas ruas, o lixo, ele é recolhido periodicamente, ou seja, existem dias específicos da prefeitura enviar um caminhão para cada bairro, né, para que o lixo seja recolhido, o lixo doméstico, o lixo da sua casa. E não só o lixo doméstico, né, o lixo das empresas, das indústrias, das escolas, de todo lugar onde o lixo seja gerado. Então o caminhão de lixo, ele passa ali e ele vai recolher esse lixo, tá? Só que esse lixo, ele tem que ter um destino correto. Esse lixo, ele não pode ser jogado em qualquer lugar. Tem gente que fala assim, mas tem um lixão ali, vamos jogar no lixão. O lixão, ele é um depósito de lixo clandestino, ou seja, ele não é um depósito de lixo regulamentado pelas autoridades sanitárias do estado, ou do país, ou da cidade. Ou seja, ele não tem autorização para funcionar. Então as pessoas começam a depositar lixo ali sem a menor preocupação com o dano que isso vai causar, tá certo? E esse lixo ali também vai poluir o solo, inclusive o ar, por causa da geração de gases. Então esse lixo, depois de coletado pelo caminhão de lixo, ele deve ser levado para um lugar, sim, especial. Olha que lugar bonito. Ele vai ser levado para um lugar chamado de aterro sanitário. No livro de vocês, aqui na página 27, lá no último parágrafo, diz assim, ó: nos aterros sanitários, o lixo é decomposto em camadas, tá vendo? Aqui, ó, as camadas, isolado por camadas de argila e mantas de polietileno. Polietileno é o mesmo que plástico, tá certo? Como se fossem cobertores. E nesses locais, geralmente, existem sistemas de drenagem que evita a passagem do chorume para o solo. Ou seja, o chorume, que é um líquido, ele vai ser tratado para depois sim ser descartado, de maneira que ele não seja descartado prejudicando o meio ambiente. Então, o lixo que é recolhido na nossa casa, ele não vai para um lugar assim qualquer. A prefeitura arranjou um terreno e vai jogar o lixo ali. Não, ele vai para um lugar
específico chamado aterro sanitário. E lá esse lixo vai receber todo um tratamento para que os seus resíduos, né, os gases e esse chorume não fiquem escorrendo para o solo, prejudicando e empobrecendo esse solo, tá bom? Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a poluição do solo, eu quero recomendar para vocês a leitura da página 26 e 27. Como sempre vocês têm feito até agora, leiam com bastante calma, tá bom? Tudo que vocês vão responder na atividade está relacionado a esse conteúdo do texto. Então, leiam, tá bom? Marquem as partes mais importantes. Se vocês quiserem, vocês podem fazer alguma anotação assim no cantinho do livro, tá bom? E prestem bastante atenção. Vocês vão ler a página 26 e 27 e vão responder a página 28. É isso mesmo. Hoje só temos uma paginazinha no livro, tá? Olha só, e é pouquinho. São apenas 5 questões. Tá bom? No caderno, eu quero uma coisa de vocês. Caderno de ciências, vocês vão abrir lá, fazer o cabeçalho completo e vocês vão elaborar numa folhinha separada e depois vocês vão colar no caderno de vocês um cartaz, certo? Explicando com as palavras de vocês como a gente deve evitar a poluição do solo, tá certo? Vocês vão fazer esse cartaz. Podem pintar, podem usar hidrocor, usem toda a sua criatividade. Papai e mamãe que está assistindo o vídeo com o aluno, por gentileza, auxilie esse aluno nessa confecção desse cartaz, para que o cartaz fique bem claro. Vocês não precisam, gente, preencher com tantas informações. Vocês podem pegar as palavras mais importantes e dizer o que cada uma faz e pronto, enfim. E vocês podem aí definir como evitar a poluição do solo, ok? Então as atividades de hoje é página 28 do livro e a produção desse cartaz e depois colar ele no caderno, tá bom? E depois que vocês terminarem isso tudo, vamos ter um vídeo de apoio onde vocês vão conhecer um pouco mais como se dá essa situação da poluição do solo, tá bom? Boa aula para vocês, um beijo, até a próxima aventura. Tchau! Tchau, tchau!